Olá pessoal, estou chegando trazendo mais informações e agora nós vamos falar de Pacheco e um balde de água fria nos planos de Lulita, né? Parece que Lula vai ter trabalho, pode ser que Lula tenha dificuldades, né? Talvez Lula tenha que soltar mais malas do que o que ele pensava. Bom, 13 de fevereiro de 2023, segunda-feira começando, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Espero que vocês estejam bem, tenham tido um ótimo final de semana. Eu tive final de semana com a família ali, com a família da namorada, foi muito bom. Tô todo torrado aqui, gente, peguei uma piscina, né, aquela coisa toda, mas tô aqui queimado até dizer chega, né, pelo menos, acho que não dá pra vocês perceberem não. Mas enfim, final de semana foi bom, espero que o de vocês também tenha sido maravilhoso. Bom, vamos aqui para os comentários, né, a gente vai aqui para os comentários, ver o que o pessoal tá comentando aqui nos bastidores. Maria Carolina, nosso primeiro comentário do dia. Ainda tem gente que defende o Lula. Infelizmente, Carolina. Infelizmente, minha amiga. Eu estava olhando umas matérias, gente, de 2007. E tanta coisa aconteceu em 2007, 2008 ali, sabe? 2006, entre 2006 e 2008, né? Nós construímos refinarias para... Por exemplo, nós construímos refinarias lá para a Bolívia, né? Tomamos um prejuízo, que eles tomaram a refinaria, e ainda por cima começamos a comprar gás muito mais caro deles, né? Sendo que a gente tem aqui no Brasil e poderia ter investido no Brasil. E muitas outras coisas, como a questão do Nordeste, a seca, o descaso do PT, né? Enfim, corrupção, né? Mas infelizmente o povo, ele esquece, ele tem esse problema, né? Urgente, pente fino de Lula no Auxílio Brasil vai cortar cerca de 2,5 milhões de beneficiários. Quer dizer, um governo que foi eleito com a promessa de trazer mais pessoas para dentro do auxílio, é o governo que vai tirar pessoas de dentro do auxílio, né? Eu fico olhando como é que as pessoas às vezes não enxergam isso. Bolsonaro pega o Brasil com 14 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Bolsonaro entrega o Brasil com mais de 21 milhões de pessoas no Bolsa Família. É Bolsa Família agora, né, que vai mudar? E ainda assim, o pessoal volta para Lula. E assim que o cara toma posse, no segundo mês, começa o corte. Faz o L, galerinha. Pacheco, rediscussão da autonomia do Banco Central é retrocesso. Parece que Lula vai encontrar muita resistência, né? Nesse primeiro momento, pelo menos eu digo nesse primeiro momento, eu não sei como é que as coisas, o que Lula vai, qual será o método de Lula, né? Nesse terceiro mandato dele, se ele vai continuar usando, né, a compra lá, né? Enfim, eu sei que nesse primeiro momento, tanto Lira quanto Pacheco, e eu me admiro aqui Pacheco, que eu esperava Pacheco não se pronunciar, ou se, de repente, se pronunciasse ali no meio termo, na coisa, não, vamos discutir, vamos sentar, vamos bater um papo, vamos ver, alguma coisa nesse sentido. Não. Aqui, tanto Pacheco quanto Lira, eles são contra. A Lira foi mais adiante. Lira disse que era irreversível, né, essa questão aí do Banco Central. Então, a gente tem a impressão que, pelo menos nesses 2 primeiros anos de presidência do Congresso, Senado e Câmara, qualquer projeto que descer para lá, para mexer com a autonomia do Banco Central, não vai passar, né? Derrubar, agora me lembrei, né? Vamos usar uma frasezinha da esquerda. Derrubar a autonomia do Banco Central não passará. Lembrei desse negócio aí, do não passará da esquerda, né? Então, a impressão que eu tenho, nesse primeiro momento, é essa. Que pelo menos nos próximos 2 anos, a gente tá tranquilo. Não sei o que pode acontecer, muita água pode rolar embaixo dessa ponte, né? Algumas coisas podem mudar a cabeça dos presidentes das casas, mas nós temos aí também outro ponto positivo que pode fortalecer essa postura, é o retorno aí de Bolsonaro. Ele disse que nas próximas semanas, acredito eu, final de fevereiro, começo de março, ele deve estar retornando para o Brasil e, segundo ele, vai assumir papel de oposição ali. E é uma coisa que pode fortalecer, que pode ajudar
a manter essa postura, né? Bolsonaro é um líder por natureza, consegue levar junto com ele muitas pessoas, né? E faz com que haja uma certa confiança em relação a ele e ele pode direcionar esses rumos nesse sentido. Acredito eu que isso pode acontecer e Deus ajude que aconteça. Bom, gente, vamos aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ative o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe e deixe o seu like. Na descrição, chave Pix, conta bancária, o nome dessa galera maravilhosa que colabora com a gente. As nossas lives, todos os sábados, às 21 horas, já sabe, canal do Fagundes, não perde não, gente, é show de bola. Se você não é inscrito no canal do Fagundes, vai aqui na descrição, se inscreve lá. Né? Ativa o sininho das notificações também lá, tudo para receber tudo bonitinho, tá? Abaixo do canal do Fagundes você vai encontrar o link de convite para o nosso Telegram, todas as matérias em primeira mão, tá bom? Vamos lá? Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a autonomia do Banco Central. Ele lembrou que o projeto que trata do tema foi aprovado no Senado e na Câmara, sancionado e depois confirmado no Supremo Tribunal Federal, STF. Ou seja, gente, aqui nós temos 3 elementos principais. Aprovado no Congresso, Câmara e Senado. Passou. O Executivo sancionou. E o Supremo Tribunal Federal assinou embaixo. Bom, se hoje entrarem com alguma ação no Supremo e nós tivermos do Supremo uma posição diferente, vai ficar mais do que claro que o Supremo Tribunal Federal é um Supremo de inconsistência jurídica. Se ele aprovou lá atrás, podem entrar quem entrar com qual ação que entrar. Para tentar derrubar, para tentar forçar uma mudança, o Supremo Tribunal tem que, pela lógica, deveria e deve manter a postura que teve lá no outro governo. Que o que era certo lá não deixou de ser certo agora. O que era bom lá não deixou de ser bom agora. Porém, a mesma coisa ocorre para o governo que nós estamos. O que era mal lá atrás continua sendo mal do mesmo jeito hoje. Né? A autonomia, sem autonomia do Banco Central naquela época, perigoso demais, muito ruim. Hoje, então, principalmente nesse momento, nós temos um Lula que não domina os ministérios que tem, que não está tendo muito controle nas ações que está fazendo, e está metendo os pés pelas mãos a cada dia. Tirar a autonomia do Banco Central, gente, pode levar a uma quebradeira no país pior do que a gente teve nos governos do PT lá atrás. Né? Ali foi uma recessão grave, a gente pode ter uma recessão pior ainda. Né? Mas tudo bem, vamos embora. Continuando aqui, né? Para Pacheco, rediscussão da autonomia do Banco Central é retrocesso. Né? Então, nada de rediscutir essa questão aí de voltar atrás, né? A autonomia do BC é um projeto aprovado pelo Senado e por ampla maioria na Câmara. Na sequência, houve uma... Cadê aqui? Volta. Eu não gosto quando uma página faz isso. Houve uma discussão sobre a constitucionalidade do projeto no Supremo Tribunal Federal. Considero a mudança positiva, disse Pacheco em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo 12, ou seja, no jornal em que Lula tem transformado o Globo, né, no seu principal meio de comunicação. Exclusividade para Globo. E é justamente no O Globo, do Grupo Globo, que Pacheco manda aí o recado dele. É muito mais importante identificarmos as causas do aumento da taxa de juros e buscarmos atacá-las do que a rediscussão da autonomia do BC. Não vejo ambiente para essa discussão. Para muitos, inclusive para mim, poderia representar um retrocesso no ordenamento jurídico brasileiro. Acrescentou ele. Né? Então, parece que Lula não vai ter essa facilidade em mudar lá, não. Eu não vou dizer que ele não vai conseguir mudar, porque a verdinha fala mais alto às vezes, né? Mas, gente, você observa aí, eu vi uma crítica do Randolph, né, em relação à Turquia,
né? E sem querer ele acabou sacaneando o Lula nessa questão, né? Se não me falha a memória, foi a Turquia que ele criticou. Depois eu vou dar uma olhadinha qual foi o país, mas eu tenho para mim que foi a Turquia. Ele criticou o Banco Central de lá. O engraçado é que o Banco Central de lá, a inflação de lá, eles fizeram como o Lula quer fazer aqui no Brasil, do mesmo jeitinho. E o país hoje está afundado numa inflação, desvalorização da lira, que é o dinheiro, né, a moeda corrente de lá. Eles tiveram, quando eles fizeram a mudança, que eles tiraram a autonomia lá, eles tiveram um leve crescimento, eles tiveram uma leve melhora, mas é aquela coisa do chamado voo da galinha, né? Num primeiro momento você contém a sangria, mas é como se você apenas apertasse ali a boca do funil, enquanto a pressão atrás continua a mesma. Ora, num primeiro momento você vai, enquanto o funil aguentar a pressão, ele vai derramando um pouquinho. Mas vai chegar uma hora que a pressão vai chegar tanto que vai, bum, vai romper, meu amigo. E aí o que vai sair é muito mais do que o que estava antes, né? E é o que está acontecendo hoje lá, né? O país, enfim, está numa situação complicada, a lira desvalorizou muito depois dessa retomada, deu uma queda muito grande, pior do que antes, né? E a mesma política que Lula quer trazer para cá, para o Brasil. É a mesma, gente. A Argentina fez o mesmo, está no mesmo buraco. A Venezuela fez essa questão. Eles querem imprimir mais moeda, essas coisas aí, terem um controle do Banco Central, da Casa da Moeda, para poder imprimir mais. Isso ferra com a inflação. Num primeiro momento, dá uma sensação de, sabe aquele ditado que o pessoal diz assim, o alívio antes da morte, né? O paciente dá aquela aliviada, tá quase bom, bum, capotou, né? É mais ou menos isso que acontece quando você faz o que Lulita quer fazer, né? Enfim, mas tá aí, gente. A gente sabe que o principal objetivo de Lula não é a economia. Eu tava olhando, o governo Lula, gente, governo Lula, ele falando aqui que as taxas estão muito altas. Lula, quando pega o governo lá na época do Fernando Henrique, você sabe quanto que era a taxa Selic naquela época? Mais de 20%, gente. É só você de casa dar uma estudada. Nós tivemos no governo Lula, no primeiro mandato, a Selic chegando a, estranhamente, 13,75. Aí eu fico pensando, se lá atrás, há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Não foi problema, por que agora é? Nós já tivemos no governo Lula, no segundo mandato, a taxa Selic chegando a 14, qualquer coisa. Vocês estão entendendo? E Lula pega o governo do presidente Bolsonaro após uma pandemia. Na época lá não teve pandemia. Após a questão da guerra da Ucrânia, lá nós não tivemos problema com guerras. A economia estava bombando, como queriam que a gente acreditasse, né? E aí Lula pega agora a taxa Selic, é 13,75, 13, alguma coisa, e aí vem querer criticar, vem querer reclamar. É estranho, gente, isso. Quer dizer, ele pega no patamar que o governo dele chegou a atuar em tempos de bonança. Não dá para entender isso. Por que hoje é malvadez e no tempo dele não era? É óbvio, gente. Ele trabalha com essa questão do brasileiro esquecer as coisas. Ele fala hoje em juros altos, das taxas de 13,75%, porque ele sabe que o brasileiro não lembra. Basta ele citar um menor número. Não, no meu governo foi 8, qualquer coisa, foi 9, qualquer coisa. Aí ele sabe que o brasileiro não vai lembrar das outras altas. O brasileiro vai pegar na cabeça do brasileiro, vai dar a impressão que os 2 mandatos de Lula ficou ali, ó, naquela linha. E não é. Essa não é. É por isso que é bom, gente, a gente sentar no computador quando vê essas informações, dar uma pesquisada para descobrir as lorotas e as conversas enganosas, o conto de vigário que vem aí, né? Bom, vamos para os comentários para a gente finalizar aqui a matéria. A Dalgisa do Vale, minha amiga. Coisas estranhas, inclusive durante as obras, teve comentários, mas o governo resolveu. E agora o Congresso vai fiscalizar. Mãos aplaudindo, ela colocou aqui. Ela fala aqui dessa obra aqui, gente, que estranhamente, depois que Lula assumiu o governo, o povo nordestino começou a ficar sem água. Deputados querem comissão para investigar sabotagem no São Francisco após início do governo Lula. Para vocês verem, gente, como é engraçado, né?
Desrespeito com o cidadão, desrespeito com o nordestino, com dinheiro, cara. É por isso que eu falo para vocês. O PT não pode ver um povo feliz. Eles precisam da narrativa de um povo pobre, de um povo miserável, morrendo na seca. Para eles, o nordestino é a maior propaganda de miséria da história. Porque eles trabalham sempre em cima. Você pega as propagandas do PT, é sempre em cima da miséria do Nordeste. Sempre em cima da miséria do Nordeste. E o detalhe, quando o nordestino começa a respirar um pouquinho, eles vão lá e pum, aperta, tira o ar do nordestino. Tá aí, essa questão aí do São Francisco aqui, bombas sendo desligadas, né? Enfim, um monte de coisa acontecendo aí, né? A água deixando de chegar, de que ia a determinadas cidades não está mais chegando, né? O povo começou a reclamar, fazer vídeos, tá aí para todo mundo ver. Esse é o governo do PT, gente, né? A esperança zero, né? Você pega o slogan deles e compara com o que eles estão fazendo, né? Brasil da esperança. Esperança do quê? Da corrupção, da ladruagem, da mentira, da ganância, da pilantragem? Só se for. Elton Bolshade comentando aqui, deixa eu ver. Quem cadastra as pessoas com direito ao benefício são as prefeituras via indicação dos vereadores e seus partidos políticos. Agora irão verificar os benefícios com indicação de políticos contrário. A organização criminosa irão cortar os benefícios. Deixa eu ver aqui. Irão cadastrar somente nas prefeituras ligadas ao regime socialista. Nossa amiga, faz só uma correção aqui ao nosso amigo Elton. Elton, não é mais desse jeito, Elton. Mudou, tá? Ele comenta aqui no vídeo, gente. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Urgente pente fino de Lula no Auxílio Brasil vai cortar cerca de 2,5 milhões de beneficiários. Só corrigindo aqui né? Porque essa é uma informação, gente, que infelizmente a mídia não passa, né? Até 2020, 2019 ali mais ou menos, realmente, Elton, era nas prefeituras, você ia no assistente social, você ia lá né, e você preenchia lá o formulário. Hoje não é mais assim. Hoje não depende mais da prefeitura. O cadastro é feito hoje, você vai num CRAS da sua cidade, você faz o cadastro ali, né, e ele é colocado no sistema, direto no sistema já de Brasília. Tá? Não é um sistema local do município mais, que antigamente você preenchia e ia para um arquivo de parede, né? Ia para um arquivo de parede ou ia para o computador e ficava lá numa pasta da prefeitura para depois eles mandarem manualmente aquilo dali para Brasília. Hoje não é mais assim, tá? Hoje você acessa o sistema que é ligado direto a Brasília e tudo que você preenche ali, ele já é entregue em Brasília na mesma hora, automaticamente, né? Entendeu? Então assim, não tem mais essa questão hoje do controle das prefeituras. Não tem mais aquela coisa da prefeitura controlada, do vereador, não tem mais hoje, não funciona mais assim, né? É diferente. No entanto, eles vão fazer aqui um cruzamento de perfis, né? O que é um cruzamento de perfis? É você pegar as informações da pessoa e começar a cruzá-las, né? Para você ter mais ou menos uma ideia, né, do que a pessoa tem, do que a pessoa não tem, né? Enfim, praticamente hoje com o CPF o cara sabe tudo, até que horas você dorme, que horas você acorda, né? Enfim, então vai ser em cima disso, daí desse perfil, né, que eles vão atuar. No entanto, a gente sabe que vai ser praticamente, eles vão rapa tudo ali, pronto, tá? Mas só fazendo essa correção aí, o que não diminui o prejuízo que nós vamos ter no Brasil com mais de 2 milhões de pessoas perdendo aí os seus benefícios lá no Auxílio Brasil ou talvez Bolsa Família. Então, dada a explicação ao nosso amigo Elton Bolshade, nessa questão do sistema, de como é hoje feita, né? Não passa mais pela mão do vereador, não passa mais pela mão do prefeito, não passa mais pela mão de ninguém, é direto no sistema. Isso foi uma coisa bacana que o presidente Bolsonaro fez, que foi desvincular das prefeituras o poder de controlar a questão de quem é e de quem não é aceito no Bolsa Família, né? Isso ficou a cargo agora do sistema e Brasília, tá? Valeu, meu irmão, um abraço e fui, gente. Daqui a pouco mais informações.
Elton, um abraço, meu irmão.